mais de 1%. Chama a atenção. Como chama a atenção? A virada da curva de juros. A curva de juros virou completamente. Ela saiu de 10 pontos. Rapaz, nós vamos ter que investigar isso aqui. Máxima para o Indifut. O dólar vai buscando as mínimas e a curva de juros virou completamente. Estamos trabalhando, hein, Dia? Correndo para lá e para cá. Vamos ver se aconteceu alguma coisa, que foi no minuto em que nós narrávamos aqui a curva de juros pedindo 10 pontos base, que ela passou a enxugar um ponto base na média de toda a extensão. E o dólar buscando mínimas, assim como o Indifut buscando máximas. Está caindo 0,40. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o Lucas Florencio, porque é o seguinte, nessas horas é bom conversar com alguém que está na trincheira e que vai ter que tomar decisões, né, sobre o que fazer com a moeda americana e com o Ibovespa Futura. Já me dá vontade de dar risada, porque praticamente mais de um ano depois, a gente tem o prazer de cumprimentar de volta e receber com muito carinho ele, o pai da doleta, Guilherme Cunha, porque o bom filho a casa torna e a causa também. Fala, Gui, bom dia. Esse cara sou eu. Olha lá, faltam palavras. Olha a emoção. Eita, Leozinho! Muito bom dia pra você, a toda essa querida audiência. Fizemos manifesto na Faria Lima, tivemos abaixo-assinado, a minha mãe mandou um e-mail para ouvidoria@tc.com.br, fizemos a boa, Léo Levati, e comecei num retorno num dia tranquilo como hoje, né? Olha que dia maravilhoso, fácil para a gente poder comentar. É um prazer inenarrável e realmente me faltam palavras para agradecer e estar aqui de novo com vocês. Um beijo do Cunha! Vai, Léo! É com você, meu querido! É verdade esse bilhete. A partir de agora, das 9 às 9h30, de segunda a sexta, o Guilherme Cunha de volta à nossa programação para a gente conversar, pensar nos racionais e viver a emoção do pregão. Bom, Gui, tá todo mundo muito feliz em recebê-lo de volta. Legal ter você no nosso time mais uma vez. E em qual dia você não volta, né? Exatamente como você introduziu aí, mencionou. Um dia agitadíssimo, que tem moeda americana para cima em todo o mundo em relação aos emergentes, a exceção é franco suíço, e moeda japonesa, o iene. E tem uma fuga do capital dos países emergentes, que neste momento está até tímida aqui no Brasil, né? 0,30% de recuo, Indifut renova as máximas. Como é que você está planejando, organizando a operação para hoje, Gui? Tem muita relevância a abertura do à vista nos Estados Unidos, na faixa das 11h30, né, meu amigo? Diz aí, Gui Cunha, o que você vai fazer, Léo? E o Dolinha, eu acho que, inclusive, é o mais difícil de todos para o pregão do dia de hoje, visto que, quem é mais das antigas, eu estava vendo no chat, 48888 virou coisa do passado e o 5888 era o grande objetivo, né? Então, nós contemplamos tecnicamente o 588888 e nós tivemos hoje um gap muito extremo para a movimentação do câmbio, que agora tem suportes muito relevantes para jogar esse dólar novamente para 6 ou até mesmo 6 mais. Então, muito importante, apesar de um gap agressivo, né, que dá uma vontade de bater aquela vendinha e pegar um pouco dessa distorção, importante ficar de fora e esperar os devidos rompimentos. Quem pode surpreender hoje pode ser a Bolsa de Valores brasileiras, que veio angariando uma melhoria durante os últimos pregões e pode fazer um fechamento antimundo devido até mesmo à espera dos balanços trimestrais e bastante burburinho em Brasília, agora pelo lado, entre aspas, mais positivo da coisa. 9,7 é o destaque inicial do nosso Gui Cunha, para mais de 2.000 pessoas, para quase 900 likes, para mais de 1.000 votos na nossa enquete. E para a alegria da galera que cumprimenta o Lucas e o Gui aqui com a gente nessa faixa das 9. Um abraço para o Marcelo Júnior, para o Daniel Magalhães, para o Daniel Pagnin, para o Abrangente, para o Eudes, também para o Kleber Neves Nogueira, para o glorioso Like 1000, para o PRH. Bom, muita gente matando saudade do Gui aqui no chat, naturalmente, né? O Léo Levades, o Lucas Genebro, o Jefferson Melchioreto, o Luiz Crisóstomo, também o Ismael Alves e o Ismael Carvalho, o Renilson Farias, o JPSS3, o Wesley Marinho, o Jensen Marim, quem mais? O Patrick Guanglianoni, o Movimento, a Carla Khaled, beijo na Carlinha, o Dani Magalhães, Madson Silva,
Também o time Põe no Bolso. Alô, PNB, abração em cada um de vocês. O Vendas de Veículos Cunha. Olha, aparentada toda veio, né, Gui? Você não vem sozinho, entendi. Ele manda as caravanas. A Silvana Altenhofen. O Fabão, o maior zagueiro da B3. É um pouco nostálgico este momento aqui. É um show da Xuxa daqueles. Vamos retomar contato com o Lucas Florencio, porque tem notícia, tem chacoalhão. Ô, Luquinhas, eu não sei qual que é a tua percepção, mas tá me parecendo muito comportado o Indifut, tá caindo só 0,26%. O próprio dólar subindo só 0,46%. Vamos pro gráfico em busca de atualizações. Você, Lucas. Bora, Léo. Na verdade, a gente percebe aqui o índice, ele abriu com gap, mas a gente teve um movimento muito forte na ponta compradora, né? Então, como eu mencionei ali no gráfico diário, enquanto ele trabalhar acima dessa região dos 122, é provável que a gente observe essa compra, né? Tentando defender essa região, e aí até mesmo um fechamento aqui para tentar levar para o 123. O fechamento do dia anterior, da sexta-feira, tá? A gente teve o segundo candle aqui de 5 minutos fechando com uma rejeição, então assim, o ideal é ele não perder essa faixa aqui do 122,5, então há uma expectativa de tentar levar para esse fechamento de gap. E aí o dólar, né, como você mesmo disse, essa região do fechamento anterior, ali próximo do 5,926, 5,933, ela funciona como suporte, até o Gui comentou, né? Então ele já está levando para a máxima novamente, como eu mencionei, né? Vindo testar as máximas aí do dólar, onde teve essa rejeição, e pelos gráfico de 15 minutos, a gente pode aí, de repente, se romper essa máxima, ter um movimento aí para levar até a faixa da média 200 aqui no 5,985, né? Mas, por enquanto, eu vejo aí o índice ganhando força para tentar fechar esse gap e o dólar estável, né, nessa lateralização, Léo. Muito bem, Lucas, 9 horas 10 minutos, dólar e índice revisados. Amigos, é o seguinte, vocês que estão chegando agora, a novela DeepSeek é a principal novela desse dia 27 de janeiro de 2025. É sobre isso que eu quero ouvir o Gui agora e na sequência. O Diego vai organizar uma série de highlights, todos curtinhos. Os dados de empréstimos bancários que saíram na faixa das 8h30, até dados anteriores na faixa das 8, que também foram divulgados. A Anglo American, que está caindo pra caramba no segmento do minério de ferro, tem uma notícia relacionada. E a Eletrobras, que deve expandir o número de membros no conselho, o que para alguns significa diluição do poder que o governo poderia ter para incidir sobre a empresa. Coincide com isso uma alta mais forte dos ADRs lá no pré-mercado americano. Então tem tudo isso logo depois que o Gui me disser como é que ele, Gui, está enxergando essa novela DeepSeek. A novela tem um resumo, Gui. O que a DeepSeek divulgou nas últimas horas é: alô, Big Techs americanas, vocês gastam muito, vocês gastam mal, o retorno é bem inferior ao que eu atinjo gastando bem menos. Logo, o paradigma, o modelo de atuação de vocês está equivocado. O meu está certo. E aí isso força uma realização cujo tamanho a gente vai ter que saber ao longo do pregão, com especial destaque para a abertura do à vista. Como é que você está vendo tudo isso, hein, Gui? Pô, Léo, e conversando na Faria Lima aí nesses 45 do segundo tempo de 2024, né, e entendendo o como investir e alocar em 2025, havia uma grande preocupação dos grandes gestores exatamente para esse tal fato que vem ocorrendo. Múltiplos extremamente elevados, né, a gente viu uma alta em linha reta e os Estados Unidos sendo o principal sugador de liquidez que pode agora colocar em revisão, botar em xeque se faz sentido alguém, seja você uma pessoa física, institucional, pagar tão caro pelas empresas ali em busca de uma rentabilidade. Acredito fortemente, Léo, que essa batida da IA, essa batida da tecnologia veio muito forte em um momento muito complexo dos Estados Unidos da América. E agora, com o efeito Trump, política monetária, a gente ainda vai digerir muito nessa quarta-feira o como que será Estados Unidos da América, vai balançar bastante a roseira. A nossa maior preocupação quando a gente olha para a tech tão esticada, tão forte do jeito que está, é agora todo mundo está ganhando dinheiro lá. Ninguém está com preço médio nessa máxima. Então, lucro bom é lucro no bolso. Pode gerar um efeito manada e não ser hoje só esse movimento de uma grande oscilação. Podemos estar começando um cenário de uma maior correção lá nas techs, todo mundo botando dinheiro no bolso, efeito manada, porém,
eu coloco em xeque uma situação, uma tese. Não é porque está estourando a bomba lá que pode estourar a bomba aqui. A alocação de recursos pode vir respingar algo interessante, inclusive para a nossa bolsa, que, convenhamos, né, Léo? Em dólares, inclusive, tá numa Black Friday em pleno janeiro. E há algum tempo, né, Gui? São 9h13. Bom, o raciocínio do Gui tem 2 eixos. O primeiro eixo é, olha, de um lado, você não tem o patamar atual de preço das Big Techs coincidindo com o preço médio. Então, vamos supor, o preço médio do americano, na média das Big Techs, tá? Exemplo, $100, e elas agora estão girando em torno de $120. Então, isso facilita a realização de lucro, né? Fica mais comedido para realizar lucro quando o PM está em $100 e a média das Big Techs está em $105. Você tem menos espaço para realizar lucro e mais preocupação em realizar prejuízo, certo? Porque está muito colado o patamar atual com o preço médio. Esse é um primeiro eixo. Ou seja, o Gui diz, realizar um pouco desse lucro, colocar um pouco desse lucro no bolso, não tende a matar muita gente, não tende a tirar do jogo muita gente. Esse é um primeiro eixo. O segundo eixo é, olha, a bomba do lado de lá não necessariamente estoura aqui. E a essa altura do campeonato, 9h14, o raciocínio do Gui vai encontrando respaldo, porque o Ibovespa Futuro está caindo só 0,28. Quem explodiu agora foi o dólar, né? O dólar está caminhando para os 5,96, acaba de chegar lá. A gente estava estranhando aqui uma alta de só 0,30, né? Dobrou a alta o dólar, o que exige uma nova consulta ao meu parceiro Lucas Florencio. Veja só, Luquinhas, máxima intradiária da moeda americana nos R$5,960. Acabou de acontecer. Graficamente o padrão muda, não? Diga aí. Fala, Léo. Então, tá formando exatamente o padrão que eu mencionei, né? Ele testou a região ali do suporte, agora ele vem para conquistar essa máxima. A gente precisa observar se ele vai conseguir se manter nessa região, porque o próximo ponto de referência que nós temos a curtíssimo prazo é esse 5,965, e se romper ali a resistência no 5,978. O viés é de alta, está trabalhando acima das médias, então a gente tem o movimento de pullback e o dólar segue ganhando essas regiões aí para cima, né? E aí, pelo gráfico de 15 minutos, se continuar e confirmar esse movimento, aí sim abre espaço para buscar aquela região da média 200. Mas ele precisa dar continuidade, não pode ter uma rejeição aí nessa faixa dos 5,959, porque então ele pode voltar a trabalhar próximo da VWAP aqui no 5,948. Esse é o Lucas Florencio no calor do pregão às 9h15. Gui, é o dólar escalando, renovando máximas intradiárias, com um movimento muito fácil de projetar nesta direção hoje. A questão é com qual fôlego esse dólar vai para cima e a qual patamar ele chega. Para até te dar uma referência, na hora de responder essa pergunta, vem aqui para minha tela, Ju, e eu vou mostrar para a galera 45% de estresse para o VIX, 21,58 pontos. É o VIX dizendo, zona de perigo, sai daí garotinho, diminui a exposição ao risco, não é por aí o caminho, pelo menos não por hora, é bunda na parede, espera para ver onde a coisa está indo. O DXY, ironicamente, mostra um dólar a nível global mais fraco, mas não se iluda. É porque o franco suíço e o iene do Japão vão amassando a moeda americana, divisas que são de proteção de capital também. Então não se iluda. Tanto é que se você, e era esse o quadro que eu queria mostrar para o Gui, olhar para as moedas emergentes, olha o que elas estão dizendo, Gui. A moeda americana, ela está dando uma goleada no range sul-africano em 1,7%. E o peso mexicano vai ganhando do dólar? Não, também vai tomando surra de 1,30%. Mas é uma derrota e ela não é pequena. Por isso que eu olho até para o real brasileiro e vejo até uma performance interessante. Ela estava linda quando estava caindo só 0,30 o real. Agora fica um pouquinho pior com o real caindo 0,70, o dólar é que sobe 0,70. Mas em comparação com o peso mexicano e o range sul-africano, estamos muito bem na foto. Obrigado até aqui, hein, Gui? Pois é, grande Lucas também, viu? Uma aula, é um prazer fazer essa tabelinha com Vossa Senhoria. E o VIX dá a letra, viu, Léo? Não tem como a gente ter um dia tranquilo, principalmente na parte de câmbio, com um VIX tão elevado. Para falar do câmbio, Léo, o câmbio já vem forte há muito tempo, obteve essa queda recente e é natural que a gente venha flertar cada vez mais com uma negociação mais próximo dos R$6
pré-decisão do Copom. A gente precisa lembrar de algumas coisas que deixamos aqui de ensinamento. Nada subirás e ou cairás numa linha reta, e a política monetária faz preço no câmbio. Para o dia de hoje, a gente tem um dólar mais forte, essa mudança de tendência poderá ocorrer, como o Lucas acabou de falar, frustrou uma resistência, rompeu lá uma VWAP mínima, é um contexto que a gente pode trazer, porque a pressão vendedora até sexta-feira aqui era muito grande. Porém, precisa realmente, na data de hoje, ter uma paciência quintuplicada para que você possa aguardar esses rompimentos e aí sim entrar numa movimentação contrária desse trem, que é um dólar mais expressivamente para cima, acima de todas as médias, num contexto em linha com o mercado internacional, apesar do DXY com um cenário pontualmente. Agora, fora dos gráficos, Léo, é muito importante a gente se programar para o pós-Copom, que daí a gente tem uma alta de juros basicamente contratada no nosso país, uma maior assimetria ainda com a parte do IPCA, ou seja, o juro real extremamente elevado, fica complexo a todo momento a gente acreditar que volta para 6 e vai embora, tá? Então a gente pode ter um controle com a política monetária sendo o principal airbag dessa semana tão importante, com um calendário econômico tão cheio. Às 9h19, a TC News tem a alegria de anunciar, está de volta aos trabalhos aqui da emissora Guilherme Cunha, das 9 às 9h30, todos os dias, de segunda a sexta. Boa, Gui, volto contigo em instantes. O glorioso Diego Kerber vai ajudar a gente a pagar algumas pendências aqui. Quer ver só? Jolton, coloca de novo os destaques de agenda, só por protocolo. Nenhuma história pesa mais do que a do DeepSeek, cujo aprofundamento nós vamos trazer ainda nessa faixa das 9. Eu separei 2 notícias, você vai entender com mais detalhes o que está em jogo. Mas antes disso, nós tivemos primeiro o balanço de resultados da AT&T. O Diego já está acostumado. É o highlight dos resultados divulgados, dos números divulgados, se houve ou não guidance e o comportamento do papel no pré-mercado americano. Você, Diego? Bora lá então, Léo. Vamos primeiro com os resultados de AT&T, que já foram divulgados e vieram levemente acima do consenso. No caso do lucro por ação, veio 5 centavos acima do que o mercado antecipava, veio 54 cents, esperava aproximadamente 50 cents ou 49 cents. Já a receita veio em 32,3 bilhões de dólares, o consenso de mercado era de 32,07 bilhões, também superando o consenso. Já o guidance da companhia está projetando um lucro por ação no ano fiscal de 2025 entre $1,97 e $2,07, contra o consenso dos analistas, que era de $2,18, portanto se esperava, eles estão projetando um número abaixo do que o mercado antecipa. Mesmo assim, Léo, se você olhar para a cotação de momento que a gente tem do papel de AT&T lá fora, lá nos Estados Unidos, a gente tem uma situação de alta no pré-mercado americano de 2,02%. Olha, contraintuitivo. Contraintuitivo. Então, o mercado parece que está olhando mais para outros números que foram divulgados no balanço de AT&T do que necessariamente para o guidance, e estão vendo mais esse potencial. E também tem uma outra hipótese que eu colocaria aqui na mesa, que é rotation. Como você tem uma realização muito forte no setor de tecnologia, segmentos diferentes podem ser porto seguro para quem quer sair de tecnológicas, mas não necessariamente sair da renda variável. E a AT&T pode estar sendo um dos portos seguros. A gente avalia de perto, por hora, vai subindo o papel a despeito de um guidance de projeção de lucro inferior àquela com a qual o mercado trabalhava. São 9h21, voltamos para a agenda, Jota. Temos ainda outras pendências para pagar, porque às 8 saiu a confiança do consumidor FGV. É uma foto já referente ao mês de janeiro. Nós tivemos pesquisa da Genial azedando o caldo para o governo Lula. As pessoas estão pouco confiantes na economia. Vamos ver se isso também se reflete na confiança do consumidor aferida pela Fundação Getúlio Vargas. Como é que veio o número e o que é que se imaginava, hein, Diego? Pois é, a gente não tem um consenso do número, mas a gente tem a queda efetiva, e foi uma queda significativa de mais de 5 pontos, tá? Caiu de 92 na última leitura para 86,2 pontos a confiança do consumidor. E se a gente olhar para a previsão do site Trading Economics, que é um dos que a gente mais acompanha aqui, a previsão era de 91,4, ou seja, se esperava uma queda na confiança do consumidor, mas não tão extensa como a gente viu nessa última leitura. Olha, mais uma evidência de que, em termos de expectativa, se a economia passa pela expectativa dos seus agentes,
Considerando o futuro, esta é uma notícia bem negativa, a confiança do consumidor num recuo considerável quando a gente pensa na metodologia da FGV ou da FGV, já com vistas a janeiro. Beleza, agora a gente vai... Boletim Focus foi devidamente pago, era o mais importante dos indicadores econômicos brasileiros na manhã desta segunda, mas nós não pagamos os empréstimos bancários. É uma fotografia relativamente quente, ela abraça o mês de dezembro, o Diego traz pra gente. Pois não, Diego? Pois é, e acelerou, tá, Léo? Subiu de 1,2% da última leitura para 1,4% nessa leitura mais recente, que era exatamente em linha com a previsão do site Trading Economics. Não havia um consenso de mercado necessariamente para este número. Outra informação que também saiu mais cedo, também em relação a essa questão do crédito ao consumidor do Banco Central, saiu mais cedo no painel Mover Pro, é que a inadimplência de pessoas físicas em dezembro ficou em 5,3%. 5,3%. Ele dá o comparativo? Ele tem uma referência? Não dá o comparativo. Não dá o comparativo. Olha, amigos, prestemos muita atenção, porque me parece uma combinação, se não explosiva, preocupante. Você tem a confiança do consumidor caindo, o custo de capital no país subindo, uma desaceleração estimada também na ponta do lápis. O Boletim Focus não fala dessa desaceleração, revisou para cima o PIB, o que para mim é um pouquinho difícil de acreditar. E quando você vai para os empréstimos bancários, eles estão aumentando. Gui Cunha, só eu acho um pouco preocupante essa combinação. Quer dizer, você tem uma desaceleração contratada, uma inadimplência superior à faixa dos 5% e os empréstimos bancários aumentando. Se a desaceleração que a taxa Selic tende a contratar para a atividade brasileira se concretiza no curto prazo, porque a confiança do consumidor já está sendo deteriorada, a capacidade de honrar os compromissos financeiros que estão sendo assumidos pelos brasileiros junto às instituições bancárias diminui. E a gente pode ter uma combinação aí sim explosiva. Eu queria te ouvir sobre isso. Pô, minha opinião não é nem nós, meros mortais, pessoas físicas ali, varejo, né, que a gente chama no bancão, que tem que ser a maior preocupação. Um dos motivos, por exemplo, de um Bradesco da massa, Bradescão da massa, BBDC4 está mais atrasado, é quem ele atende, né? Nós temos Casas Bahia agora como a principal movimentação no radar aí, para quem gosta de fazer análise de ações via fundamento, e Casas Bahia tem uma complicação muito grande com esse aumento e perspectiva de novas altas de juros, aí sim, fica muito complexo, são alguns milhões de reais que se inclui de juros nas dívidas dessas empresas. Acho que é aí que pega o caldo, que a gente precisa ficar bem mais atento, e o que nós temos nos bastidores questionando mas será que esse dado de inflação está certo? Parece que está doendo mais no bolso, ou há uma perspectiva de novas altas para a inflação, o famoso IPCA, que a única coisa que dá para controlar é o aumento da Selic. Então, quando você pega um relatório de Itaú, né, o Itaú Unibanco criou um relatório para as perspectivas do ano de 2025, é mais de 6% projetado de inflação para aqui o nosso país. Aí não tem jeito, Léo, tem que subir juros, vai recair em cima não só de nós meros mortais, mas de algumas grandes empresas, como a gente pautou aqui, Casas Bahia, que a sua rolagem da dívida está ficando quase que impossível. Mais do que a alavancagem das pessoas físicas, a alavancagem das empresas é o alerta que deixa o Guilherme Cunha, às 9h26. Bom, meus amigos, vamos fazer o seguinte. Diego, nós mencionamos que o pré-mercado americano sugeriu uma alta para os ADRs de Eletrobras que a gente estranhava. Aí você foi apurar no paralelo e encontrou um fato que possivelmente ajude a explicar esse preço maior nos recibos das ações da companhia elétrica aqui brasileira. Que fato é esse? Bom, o fato é o que está aqui, inclusive, na minha tela, Léo, porque a Eletrobras está convocando uma assembleia para discutir o aumento do número de membros do conselho. Então tá aqui a informação, a Eletrobras convocou uma assembleia para o próximo dia 26 de fevereiro, portanto, daqui um mês. A companhia pretende colocar para a deliberação dos acionistas uma série de alterações no Estatuto Social, visando melhorias na governança corporativa da empresa. A Dix Estatal propõe aumentar a composição do Conselho de Administração dos atuais 9 membros para 10, com o número mínimo de membros independentes de 5 para 6, além de aperfeiçoar a divisão de tarefas internas e nomeações do colegiado. E, por fim, a empresa também vai propor aos acionistas uma mudança no objeto social, incluindo a atividade de comercialização de energia elétrica, com o intuito de dar maior transparência às atividades da empresa e atender a exigências regulatórias. Então, essa informação, a última, que a gente tem que sair hoje de manhã, inclusive, né, pelo menos aqui na matéria do Valor Econômico, de que a Eletrobras convocou, portanto, essa AGE, essa Assembleia de Acionistas, para discutir esse aumento do número de
membros do conselho. O que eu tenho lido no paralelo é que algumas pessoas estão sugerindo, a partir disso, que haveria uma diluição na chance de o governo opinar mais sobre os rumos da Eletrobras. De fato, para o mercado americano, continua sustentando uma alta de 3,20% para os ADRs de Eletrobras. Mas todo cuidado é pouco num dia como o de hoje. A gente monitora o minuto a minuto e vamos ver se o mercado à vista confirma esse entusiasmo que até agora se nota nos ADRs. Bom, aí faltou Anglo American. Anglo American teve uma fotografia de queda que nos chamou a atenção. Foi uma queda superior a 6%. Vou aproveitar que eu estou com a tela compartilhada. Agora já está em 5,74%. Você está vendo aqui, ó. Não é um bom dia para o minério de ferro. A tonelada em Singapura recua 1%. Rio Tinto vai caindo 1,3%. BHP 0,27%. Mas Anglo American se descolou, não é? Um recuo próximo a 6%. O Diego foi investigar e achou um fato também. Pois não, Diego? Pois é, o motivo é aquela questão das negociações de talvez haver uma junção entre BHP e Anglo American, que a gente chegou a trazer há algum tempo, já há algumas semanas que a gente falou sobre esse assunto. Bom, no fim, as ações da Anglo American acabaram caindo aí no mercado europeu, justamente em resposta à notícia de que a BHP não planeja renovação de oferta pública de aquisição pela companhia. E aí os investidores olharam para isso, não gostaram muito, e por isso está vendo esta saída do papel, essa queda mais significativa de quase 6%. Ou seja, uma frustração sobre a potencial aquisição que haveria por parte da Anglo American, e aí a gente está vendo um recuo de praticamente 6% em cima da empresa. Muito bem. Bom, nós temos 9h29. Guilherme Cunha, meu parceiro, a primeira meia hora no seu retorno aqui à TC News acaba de ser vivida. A gente está muito feliz mesmo. Gui, é o seguinte, queria finalizar esse bate-papo contigo, só o primeiro de tantos que a gente vai voltar a ter, pedindo um olhar geral sobre Bolsa, já que faz tanto tempo que a gente não conversa. Como é que está hoje a tua alocação na Bolsa Brasileira? Sobre o dólar, você já falou bastante aqui em cima desse contexto da DeepSeek. Fala aí, Gui. Basicamente eu tenho uma única herança do ano passado e a gente está trabalhando muito dentro do mercado de futuros com realmente operações mais curtas, parcial no bolso e deixando fluir durante o dia, porque nós estamos muito perplexos, assim vamos dizer, com essas movimentações de projeções de política monetária e aguardando a temporada de balanços para realmente puxar a capivara das empresas e dar uma olhada do que é oportunidade e o que está se transformando em mico. Então, sinceramente, Léo, o ano passado eu fiz uma rotação muito mal feita, né? Se a gente for parar para ver, saí de Marfrig com uma lucratividade, fui para Minerva BIF3, que está nas mínimas ali com esse aumento de juros, impactado pelo custo da dívida. E todo o restante, colocamos um dinheiro no bolso, porque o Papai Noel, inclusive, o ano passado não veio, né? Então, estamos aguardando essa movimentação da temporada de balanço brasileira e o mínimo de consistência de retorno de fluxo de capital estrangeiro para que a gente possa se alocar. Nenhum Itaú Unibanco sequer eu tenho mais em posição comprada. Não faz sentido, né? Acreditamos, obviamente, acreditamos não, né? É óbvio, está explícito a bolsa em dólar, extremamente barato, o valuation barato, trabalhando em múltiplos muito barato, mas não há nada que esteja barato que não possa ficar ainda mais barato. Então, o meu principal mecanismo de defesa será a temporada de balanços, que daqui a pouquinho, inclusive, viveremos juntos. 9h31, Gui, muito obrigado, aquele abraço e até amanhã. Até amanhã, mas na data de hoje, deixa esse índice subir, deixa o Brasil sair desse limbo, Léo. Mete o dedo no like, moçada. Terra querida Jundiaí de volta. Um beijo do Cunha. Esse é o Cunha, Guilherme Cunha, que não poderia deixar de convocar o seu like. Aliás, muito obrigado pela forte audiência. Quase 2.100 pessoas, mais de 1.000 likes registrados. Na XP, seus ativos valem muito mais. E o melhor, aceitamos ativos que nem mesmo a B3 aceita como garantia. Você pode utilizar os seus ativos em carteira para se alavancar no day trade ou até mesmo manter os seus ativos de um dia para o outro no swing trade. Tudo isso com uma exigência de garantia muito menor do que da própria B3. Assista o vídeo da ferramenta Apollo Trade, que apresenta a possibilidade de passar de um dia para o outro com uma exposição muito maior e descubra a potência que os seus ativos